Desculpa te interromper. Não, nada. Então, aí começou nessas trocas, assim, entre eu e a Nina. Eu estava até procurando aqui. A Nina uma vez me mandou uma mensagem sobre essas mulheres que estão nesse caminho de... Elas falam de esposas tradicionais, né? E aí eu falei com ela assim, nossa, e foi uma reportagem, e ela tinha vários temas, eu ainda falei assim, cada tema desse dá para a gente debruçar, assim, né? Abrir um leque de coisas, porque cada um deles dá para falar muita coisa. Eu ainda brinquei, dá para a gente poder fazer, acho que ela estava num seminário de alguma das... acho que é justamente da Artes Manuais para Terapias, eu precisava fazer um seminário só sobre a casa, eu falei com ela, assim, de tanta coisa que dá para falar aqui. E aí aí ela ainda assim, vamos. Tipo, foi isso, assim. Né? Foi nesse lugar, assim, que a gente começou. E que aí veio nesse lugar justamente assim, porque o quanto... Né, vou colocar um lado que eu sempre estou colocando para as pessoas, né, quanto que a casa pode ser ou libertadora ou ela pode escravizar a gente, né? Então, né, como que a gente pode trabalhar isso? Né? Quando eu vou lá e escrevo sobre a casa, eu coloco ela como uma parte do autodesenvolvimento, né? Dentro disso, assim, uma ferramenta de autodesenvolvimento. E não uma ferramenta a mais, né, na vida da gente. Então, assim, eu acho que começou a ideia muito nisso, assim, foi muito nesse lugar, assim, né? Do tanto... E a Nina traz muita coisa também da casa há muito tempo. E aí uma das coisas que eu carrego muito em todo lugar, que aí a gente vai debruçando, vai falando mais, é desse conceito da casa como abrigo, né? E aí foi por isso, inclusive, que eu comecei a fazer, que eu sugeri de fazer aquelas pequenas entrevistas assim com as pessoas, né? O que é casa para elas. E aí eu captei algumas imagens e uma coincidência foi que eu queria entrevistar uma pessoa que morava no coreto da Praça da Assembleia aqui de Belo Horizonte. Aí a gente formatou isso que eu ia fazer, o negócio, a pessoa sumiu de lá completamente, ela não está mais namorando. O Vicente, que é meu filho, que vai comigo para lá, ele ainda fala assim, olha, tá só o cachorro ali agora, assim, só o cachorro. Eu não sei o que aconteceu com a pessoa, mas só o cachorro dela tá lá, ela não está mais lá. E eu não consegui mais encontrar com ela. Então, assim, no primeiro momento veio isso, eu acho que pode ser uma breve introdução desse caminho, assim, né? Sim, eu comecei a conversar com a Nina porque mandei também uma Parou para mim ou para todo mundo? Para todo mundo. Ah, então deixa eu só falar que, na verdade, seria o segundo fórum, que a gente já teve um. Uhum. Né? A Olivia participou, acho que Dulcineia também, acho que Cláudia também, acho que a gente... Mas não tinha o nome fórum. Aí isso era uma das coisas que depois vocês me ajudam a lembrar, se a gente põe como segunda edição ou se mantém a primeira mesmo, tá bom? Cláudia, você travou bem no comecinho da sua fala, tá? Então, eu mandei alguma coisa do Instagram para a Nina e ela falou que estava pensando nisso e eu comecei a ficar mais atenta e a temática me interessa muito porque desde o meu mestrado, onde eu pesquiso um grupo de mulheres que bordam desde 2001 que elas estão juntas, se encontrando semanalmente para bordar. E o território desse grupo, que eram 10 mulheres, agora são 7, é a casa, é a sala de estar de uma delas. Então, é como se dá, né? Como que essa sala se transforma quando o grupo está ali reunido. Mas é que tem todo o atravessamento da casa, né? É o horário da noite, as meninas que chegam para jantar, o marido, compras da casa que estão chegando,
com o marido, com a mulher que também trabalha fora e chega bem no horário do bordado, bronca das filhas, telefone que toca, a família ali liga. Então, tem todo esse atravessamento, mas mesmo assim, essa sala de estar, ela se desterritorializa e ela se retorializa no grupo do bordado, onde se dão as relações de cuidado, onde tudo acontece. E também estou me dedicando agora aos cuidados paliativos. E tem muito dos cuidados que são em casa. E nos cuidados paliativos não se fala casa, né? Fala domicílio. Então, acho que isso também, pensar nessa visão, isso tudo também me interessa. E eu acho que aqui a gente vai poder trazer muita coisa para ampliar essa discussão, né? Como é que entra uma equipe de saúde dentro da casa de alguém que está em cuidados paliativos, como é que se dá isso? E como é que se mantém, né, essa casa? São muitas camadas, né, gente? São muitas camadas. E quanto mais a gente estuda isso, mais aparece coisa. Pois é. E aí, deixa eu só aproveitar já também dar uma notícia. Eu também trabalhei, eu coloquei lá no grupo, né, com a Gabriela, com a tese dela, e a Nina tinha sugerido de falar, talvez trazê-la em algum momento. Eu falei com a Gabriela, ela está recém-parida, né? Ela está com a nenê de 2 meses, então ela falou, uma pena, mas no momento eu estou cuidando da filhota. Muito bem. Maio está longe, até lá ela começou já a pensar. Sabe, ela já está pensando e ela repensa, né? Isso daí. Ou ela indica para nós coisas que ela já fez que a gente possa publicar. Isso é a melhor alternativa até. Né? Porque aí não tira ela dos cuidados com a bebê. Então, eu tenho muito interesse desde a pós sobre esse espaço espiritual da casa, né, a pós de artes manuais e educação. E aí, recentemente, eu recebi uma newsletter da Editora Elefante com um pré-lançamento de um livro. Eu lembrei da Nina, falei, Nina, olha o livro, A Casa como Laboratório. E aí a gente combinou uma leitura juntas e tudo. E aí ela falou, olha, estou fazendo arte da casa, você não quer juntar? Então, a última conversa nossa, né, que a gente teve sobre o arte da casa foi a partir desse livro que trata de finança, moradia e o endividamento, a visão feminista das finanças, enfim. Mas, Fernanda, eu acho que a Gabriela, que foi da turma da educação também, que a gente fez um curso juntos, que chamava um workshop, chamava As Costuras da Casa, eu acho que ela me trouxe um estudo, a gente chegou a dar uma mexida no estudo de um colega, uma colega dela, que havia pesquisado a casa de quem não tem a casa, o abrigo. Se eu achar, eu coloco lá para a gente dar uma olhada, ver se vale a pena, enfim. Enfim, por enquanto é isso. Então, eu gostava de começar por agradecer a todas por me aceitarem aqui. Fico muito grata por me aceitarem e por estar aqui a partilhar convosco. E então eu começo por contar que foi assim. Eu não sei se já te contei, Nina, mas há 2 anos os meus pais têm uma casa na aldeia. E eles sempre foram, a casa dos meus pais foi um lugar muito difícil para eu viver.
Mas ainda assim eu continuo a tentar uma relação saudável e tal. E então eu estava lá na aldeia com eles, na casa que eles renovaram na aldeia. Estava lá na casa da aldeia com eles e passei um mês de férias a arranjar móveis que eles tinham lá antigos e não sei o quê. Mas eu fiquei mesmo muito cansada e estressada com aquilo. Então, às tantas, eu estava a dormir na parte de baixo e quando acordei no dia a seguir, eu tinha tido um sonho em que estava num encontro onde tu também estavas e em que o meu tema, e isto só me surgiu agora porque eu ainda não li nada, ainda não tive tempo para ler nada das coisas que vocês foram pondo, nem sabia bem de que é que havia de falar, mas quando vocês começaram a falar pensei, já sei o que é que eu vou tentar. Então, eu estava a sonhar, estávamos assim em roda, numa sala, não sei muito bem, e tu também estavas lá, e eu estava a dizer, eu até tenho esse sonho escrito e até hei de transcrevê-lo para ti, para vocês. E a casa como um lugar de existência, que eu não tinha existência naquela casa deles. E que eu precisava de um lugar de existência para mim, onde eu existisse. E então eu estava a pensar como realmente a casa é vista por algumas pessoas como um lugar de opressão, mas no outro lugar do espectro está a existência. Então, como é que nós trabalhamos esta existência da casa? Não é? Como é que nós podemos ver. E isto é difícil, porque eu depois comecei a escrever um caderno sobre os vários temas, porque eu pensei, eu gostava de escrever um artigo sobre isto, então comecei a coletar informação, mas ainda não consegui mesmo, e já tenho algumas coisas escritas, mas não está nada ainda ordenado. Entretanto, na aldeia, herdei uma casa dos avós do meu marido. E comecei, espera, eu vou-vos mostrar. Eu estou falando, esse tema é uma cornucópia. Então eu comecei, olha, ainda não temos as obras feitas e o telhado está a cair. E eu pensei, já vou fazer qualquer coisa para a minha casa nova. Então eu fiz umas almofadas. Fiz umas almofadas, assim, em crochê. Esta é a parte da frente e depois tem a parte de trás, assim. A parte de trás. E enquanto estava a fazer isto, pensei, estou a fazer isto para uma casa que ainda não habito e para a casa que eu moro há quase 20 anos nunca fiz nada. Como é que aquela casa, não é, se tornou quase um símbolo da minha existência e ainda não habitei nela? E esta, em que eu habito, não é? Nunca fiz umas almofadas com tanto cuidado como fiz para aquela. Então, não sei, acho que há muito para falar, não é? Muito para dizermos, não é? Para, sei lá. A questão é como é que nós, em que autores ou autoras vamos, não é? Vamos nos alicerçar para que não Acho que na sejam... própria existência. Acho que o que você já trouxe já é o suficiente para a gente ficar aí sem parar. Não é? Ai, nossa, é uma questão muito impactante. Ai, e tem a ver com tudo que a gente é como ser do contemporâneo, né? Com todo esse conflito também entre tradição e devires, entre real e fantasia, idealidades. É um caldeirão. Muito bem, muito bem. Eu queria trazer uma vivência que eu estou com ela, assim, de maneira permanente,
Na hora que a Cláudia falou dos cuidados paliativos, eu lembrei disso, que é a mãe do meu marido, ela tá com Alzheimer, e assim, ela tem, e o pai dele, moram os dois sozinhos, e o pai dele é muito ativo ainda, né? Ela tem 83, ele vai fazer 85, então ele trabalha o dia inteiro fora, e o Alzheimer dela começou a ficar muito avançado, no ponto em que ela não pode ficar sozinha dentro de casa. Então, tentou se colocar cuidadores com ela, mas não deu certo, porque aí entra uma coisa que é muito interessante, que é dessa relação que eu estou querendo colocar, que é ela ser a dona da casa. Então, assim, a pessoa está ali e diz assim, vamos fazer tal coisa. Ela, não vou, acabou a história, não vai mesmo, ela não vai fazer nada, não vai tomar banho, não vai comer, não vai sair, não vai fazer nada. Então, estava tendo aquele cuidador que estava lá que não conseguia auxiliá-la. E a gente, nesse processo da família, a gente começou ela começou a ficar numa casa para idosos, que é bem perto da casa dela, inclusive. E aí teve um dia que a gerente da casa falou comigo assim, porque são 3 filhos homens, né? E eu sou como mulher, então eu acabo virando uma referência de alguns cuidados, assim, né? E aí ela falou assim, Fernanda, ela tá sem roupa aqui. E aí eu tive que comunicar isso para o pai do Cláudio, dizendo que precisava trazer as roupas para casa né, onde ela estava. E aí ele ficou um pouco sem lugar, assim, e tal, e ele não soube o que me falar, e aí ele disse, mas se ela precisar das roupas aqui em casa? Aí eu disse, ela não mora mais aqui, a casa dela agora é lá. E aí isso foi uma coisa, assim, que ninguém tinha falado para ele de uma maneira concreta, né? Tipo, essa casa que vocês moram há mais de 20 anos, esse apartamento e tal, não é mais a casa dela. Né? Tá no papel, mas não é a casa dela lá é lá. E, inclusive, por causa dessa questão do Alzheimer, ele sempre achou, não sei como está, né? Mas assim, sempre teve um lugar em que ele sempre achou que iria melhorar. Ele disse, mas e se passar? A gente não vai passar, só vai piorar. Não passa, né? Tipo, então, teve uma vez que eu até conversei com a Nina, porque eu faço um trabalho terapêutico com ela, de artes, assim, de costura, ela era uma artista plástica, esse quadro aqui de trás é dela. Ela é uma artista plástica, assim, muito boa, né? E como que essa casa dela, esse abrigo dela, essa casa que lhe pertence realmente, né? Assim, entregar um lápis de cor na mão dela, ela tá ali tudo, tá tudo internalizado, né? Assim, o corpo sabe exatamente o que tem que fazer. E aí tem umas histórias muito engraçadas. Teve um dia que ela virou para mim assim, vou parar agora que eu tenho que fazer o almoço. Assim, você tem que fazer almoço toda vez. Ela assim, uai, eu tô fazendo almoço todo dia para todo mundo, mas na confusão dela, sabe? De tão... essas coisas. Assim. E aí, na hora que a Cláudia falou dos cuidados paliativos, eu lembrei da história dela. Vou fazer uma digressão, porque eu estou impactada, eu não tenho com quem falar isso. Se eu não falar com vocês, vou acabar falando no ar para o público em geral. Vocês acompanharam o caso do Jamie Heckman, que a esposa cuidadora morreu e ficou lá? Eu não tinha visto, hoje eu vi agora um pouco. Fiquei impactada com isso. Ai, bem, enfim, só queria fazer esse desabafo. Muito bem. Mim foi bem impactante isso também, Nina, porque eu vi isso no dia que eu estava meio passando mal, eu acho que uma das coisas foi isso também, que eu ainda te avisei, hoje eu não vou conseguir assistir, eu tinha visto a reportagem, nossa senhora, aí, tipo, aí piorei, adoeci, mas várias coisas, foi bem impactante aquilo para mim também, bem pessoalmente, assim. Posso dizer só uma coisa? Sim, claro. Eu acho que este tema da casa como este lugar do paliativo é muito importante. A minha sogra o meu sogro ficou doente muito novo com esclerose múltipla. Entretanto, ele já faleceu.
E quando ele foi, a doença foi progredindo e ele deixou de trabalhar. E então ela assumiu mesmo que tinha que cuidar dele. Nisso foi um casal que, apesar de eu dava-me, ele era assim uma pessoa mesmo rígida, mas eu admirei-o muito na doença e eles... Foi uma coisa estrondosa. Então ela optou por cuidar dele. E então o que é que ela fez? Como eles não tinham eles tinham um comércio e, portanto, não tinham grande forma de ter outra atividade. Ela tornou-se família de acolhimento, que é possível em Portugal. Não sei se aí no Brasil também é, mas ela tornou-se família de acolhimento, que é famílias que são pagas pela Segurança Social para acolherem outras pessoas. Portanto, ela pensou, eu vou acolher outras pessoas que precisam e vou cuidar do meu marido ao mesmo tempo. Então, a determinada altura, ela tinha o marido doente, a mãe e ainda tinha mais 2 pessoas, que era, digamos assim, o trabalho dela. Foi incrível, porque ela trabalhou nisto até à altura em que morreu, tanto o marido como a mãe, que morreu 2 meses depois. Ela alugou, por exemplo, um apartamento maior para poder fazer este trabalho, para poder ter um quarto específico para estas pessoas, para poder ter camas articuladas. Portanto, isto vai de encontro, por exemplo, para quem é religioso. Na altura eu li um livro que eu gosto deste teólogo, que é o Thomas Alick, acho que é checo, se não me engano, ele é da República Checa. Ele tem um livro muito intenso, em que diz: o meu Deus é um Deus ferido. Então, e ele dizia, eu já não me lembro da maior parte do livro, mas ele dizia, numa altura no livro, que quem cuidava de alguém doente não precisava de ir à missa, porque o Deus ferido estava ali. Então eu achei sempre muito impactante os livros dele, porque ele tinha uma visão muito humanista do cristianismo e de tudo, não é? E então eu nunca mais esqueci nessa altura o meu sogro ainda estava vivo, e eu pensei, pois claro, por exemplo, a minha sogra deixou de ser praticante na altura, e agora nem sequer é praticante. Acho que aquilo também mexeu muito com ela, o facto de ele ter ficado doente e ter morrido daquela forma. Depois também teve uma morte bastante dolorosa, mas o que é interessante é que ela agiu, não é? Ela assumiu aquele papel. Então a casa como esse lugar, o último lugar, não é? Também onde podemos estar, o último lugar onde somos protegidos, onde somos cuidados. Não sei, acho que é um assunto mesmo muito que tem muito para dizer. Acho mesmo. Ufa! Tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar. Um psicanalista, Gotardo, ele falava assim, também já falecido, que a casa era o lugar do fracasso. A casa é o lugar onde a gente pode fracassar. E eu acho que isso sempre foi uma coisa que me tensionou muito. Sabe, durante a pandemia eu exercitei muito isso. E todos aqui em casa era um lugar que podia dar tudo errado. Sem cobranças de produtividade, de limpeza, de organização. Cada um comia de um jeito, de uma hora. Eu cheguei a deixar o lixinho do banheiro transbordar tanto, que de repente um dos dois recolheu. Então, assim, eu acho que tem um lugar aí de todas essas subjetividades, dessas relações. E tem essa questão que a Cláudia e eu vamos preparar, né, um programa perene sobre esse assunto da gerontologia. Não é isso que chama? Sim.
E a casa, nesse lugar, também acho que é de suma importância. Muito bem, gente. Querem falar um pouquinho de formas? De como que é o desenho? Eu tenho gostado muito, muito. A necessidade, o velho Guima, né? A necessidade que faz o sapo pular. Ou será que esse é o não, esse é o Guima, né? Guimarães Rosa. Então, eu tenho gostado muito dos eventos que eu tenho promovido de modo híbrido. Ou seja, eles tiram, eu deixo assim uma coisa ao vivo, só para dar um quente, um encontro ao vivo, ou outro por dia, mas os outros são os vídeos, que a gente pode ir elaborando, organizando, editando, deixando melhor, sem essas coisas de travar, sabe? Essa tensão do ao vivo, que eu estou aqui. A minha luz voltou faz 1h15. Então, daqui a pouco eu tenho que entrar no ar. Isso dá um incômodo. E aí eu acho que se a gente faz durante os 3 dias, produz o que der, pega tudo que tem do canal, tudo, já pronto. O que vocês têm em outros lugares, a gente também recolhe tudo, faz uma recolha de tudo. Vê o que tem e distribui nos dias. Coloca nos horários mais nobres aquilo que a gente produziu mais especificamente e depois, nos outros horários, a gente vai distribuindo e mantendo a temática, né? Faz aquela ação de volume, cria um volume, aquilo dá uma visibilidade e depois a gente vai repetindo aquele conteúdo durante o ano, durante os anos. Então, isso eu acho interessante de fazer, até mesmo nas ações ao vivo, da gente não fazer marcação de dia, de data, de nada disso, para que as coisas não envelheçam, para que a gente possa, porque é um tema que a gente, por exemplo, conversou demais daquela outra vez, que eu já nem lembro quando. Acho que foi durante a pandemia. Mas todos os temas da casa, eles não se esgotam. Então, a minha proposta é assim, cada um escolher o seu viés, a gente grava junto, grava separado, do jeito que vocês quiserem, a gente pode usar. Ultimamente, minha internet está estranha, está ruim, estou travando muito para vocês. Não? Que bom. Bem, então, mas o técnico virá, era para ter vindo hoje, não veio, sorte, porque também não tinha luz, então está tudo certo. Mas tudo isso há de passar. E aí a gente pode gravar no estúdio, pode gravar fora, pode gravar no celular, não importa. Cada um pega o elemento, descobre o que quer fazer. O importante é cada uma fazer aquilo que der gozo. E a gente pode fazer um encontro durante os 3 dias, todo mundo junto, uma vez, 2, 3, fazer os encontros, chamar alguém, convidado ou não, porque vocês já viram, né? Só nós aqui já dá muito assunto, não precisa de mais ninguém, mas pode trazer também outros elementos. A gente pode conversar sobre o processo, tem muita coisa que a gente pode fazer, tanto no ao vivo, como fazer gravações, até aproveitar essas mesmas gravações que a gente acabou de fazer com esses depoimentos incríveis. Enfim, então eu acho que a gente tem tudo para fazer E o melhor, a gente pode fazer tudo que a gente quiser ou não fazer nada. Deve ser tão bom, não é? De repente, só conseguimos um vídeo. Tá bom também, põe um vídeo lá. Conseguimos 300 vídeos, que nem foi no Festival da Boneca Waldorf. 300 vídeos. Coloca lá também, pronto.
Então, é isso, sem a gente ficar nesse tensionamento do dever ser. Ai, estou velha demais para entrar nisso, do dever ser. Muito bem. Então, essa é a minha ideia de forma, mas estou aberta a qualquer ideia, tá bom? Deixa eu só falar mais uma coisa. Então, o Quaresma Detox vai até o dia 13 de abril. Depois, 14 e 15, até a Páscoa, tem a Semana da Páscoa, que também tem uns eventos acontecendo no canal. Depois, na semana seguinte, no sábado seguinte da Páscoa, tem o encontro preparatório da pós-graduação. E depois desse encontro preparatório da pós-graduação, aí nós já temos que estar para a arquitetura do nosso evento organizado, e se ele começa no dia 16, ali para o comecinho de maio, a gente começa a divulgar. Tá bem? Então, basicamente, esse é o nosso cronograma. Então, assim, a gente tem tempo, mas o tempo passa rápido. Essa divulgação da pós que você falou, é qual data, Nina? Só para ter isso mais, assim, porque a 1ª de maio a gente tem que começar a divulgar, mas já está com tanto de material pronto, né? A divulgação para o público, né? Exato, então tem que estar tudo... A gente vai trabalhar, digamos assim, mais concretamente durante o mês de abril, sim, gravando, fazendo coisas, tal. A qualquer momento, vamos supor, tive a ideia... tive uma ideia ou chamei alguém, pronto, grava. Mas aí, para a gente organizar a divulgação para o público, a partir do comecinho, porque mais do que 15 dias não funciona, sabe? Apesar de que eu já abri inscrições, eu já estou falando nesse assunto. Lá no Quaresma Detox, toda vez que tem uma autora falando de casa, amanhã mesmo, quando eu for falar dessa leitura, eu já vou fazer um jabá meu e da Olívia sobre a leitura desse livro, já vou falar do fórum, já falei do fórum. Então, assim, estou lançando para quem está perto de nós, mas para o público em geral, aí, a partir de maio. E aí a gente tem os videozinhos, né? Já temos alguns videozinhos feitos. Como é que está esse projeto? Foi uma ideia boa. Então, eu acabei de pensar, inclusive, que eu posso compartilhar isso com todo mundo, né? Aquela pasta que a gente tem compartilhada, Nina, que tem os vídeos lá que eu vou colocando para o canal, tem uma pasta lá com alguns vídeos lá já. Se eu não me engano, eu acho que eu estou com 1 ou 2 no celular, que eu não coloquei ainda no Drive, mas os outros estão lá. Eu fiz um negócio assim, tipo, eu montei um negócio assim, preciso de voluntários, e joguei assim, tipo, no Instagram, joguei no WhatsApp, e aí teve gente que veio assim, eu quero, aí tem gente, tipo, que vê as pessoas veio e, tipo, tá, né, me responder as coisas, assim, se dispuseram a isso. Então, assim, tem alguns lá, deve ter uns 5 vídeos lá, e eu acho que eu tô com 1 ou 2 no celular que eu não coloquei lá ainda, que não deu tempo ainda de fazer essa passagem para lá, né? Essa semana mesmo eu encontrei uma pessoa que foi um moço, assim, muito impressionante, assim, que ele veio me vender bombom para poder pagar a beca dele da formatura. Aí você aproveita e senta aqui e conversa comigo. E aí, assim, aí é bonito de ouvir, né? Porque aí é uma pessoa que veio lá do norte de Minas para cá, 17 anos, morou 6 meses na rua e tal, e aí ele veio responder o que é casa para mim. Você sabe que a gente podia usar esses vídeos como vinhetas. Uhum. Vai uma coisa, a gente coloca esse vídeo antes, depois, no meio. A gente podia, para eles não ficarem só soltos. A gente solta soltos também pelo Instagram, pelo canal, como shorts ou reels.
mas também a gente pode incorporá-los nos próprios, antes ou no meio ou depois, dos próprios vídeos que a gente está elaborando. Exato. E eu tentei sempre deixar a mesma sequência das perguntas, né? As 4 perguntas lá para poder ficar mais. Que é aquela sequência que você colocou, né, no grupo. É lá. a mesma. Eu estou fazendo aquela, Cláudia, e assim, mantive, assim, porque até falei lá no grupo que era uma experiência, né? E você achou que está legal? Eu acho que sim. Que legal. E assim, então, são vídeos curtinhos que acontecem, mas assim, é bonito de ouvir as pessoas respondendo, ainda mais quando dá um choque nelas, assim, sabe? Quando perguntam assim, o que é casa? Elas, o que é casa? Tipo, elas começam a pensar o que é casa, tipo... É muito interessante isso, assim, tipo, porque elas ainda perguntam assim, posso ver as perguntas antes? Assim, não, eu prefiro te fazer, se você não quiser responder, tá tudo certo, não precisa responder. Aí tá, aí o que é casa? Todo mundo se espanta, assim, a primeira pergunta sendo essa, assim. É muito interessante, e a sequência indo bem, tá indo legal, de toda forma. Muito legal. Ainda não vi, não, estou atrapalhada, mas vou chegar lá, então. Talvez você possa... Eu acho que eu consigo colocar o link no... Isso, aí a gente fixa lá no nosso grupo. Isso. Muito bem. E como é que... Desculpem-me perguntar, né? Como é que vocês, por exemplo, enquanto você estavas a falar, Fernanda, eu lembro-me que quando foi aquele... Lembras-te, Nina, quando foi aquele encontro em que eu falei sobre os lugares que os objetos habitam, né? No mesmo congresso, houve uma rapariga portuguesa que também apresentou. E eu conheço essa rapariga, ainda ontem ela esteve aqui em minha casa, que ela é amiga da minha filha, né? E ela fez aquela tese sobre a casa e não sei o quê. E ela agora até está a fazer um doutoramento em educação artística. Está a fazer um doutoramento em educação artística. Não sei, como vocês estão... Eu não sabia que era tipo para, sei lá, interpelarmos outras pessoas e assim. Por exemplo, posso interpelá-la a ela, a ver o que é que ela gostaria de apresentar, ou até se gostaria de gravar uma conversa comigo, não sei o que é que... Seria ótimo. Okay. E aí, se você quiser usar o estúdio para gravar, se você tiver outra coisa no Zoom ou no Google Meet, tudo bem. Mas se quiser usar o estúdio, é só falar, tal, eu fico aqui escondidinha e você faz tudo ali, tá bem? Eu quero um pouco isso, sabe, gente? Outras pessoas no vídeo além de mim, porque confesso que estou um pouco enjoadinha de mim mesmo. Ai, que luta! Então, vocês eu abro o estúdio, fiz como eu fiz nos congressos e nos simpósios e nessas coisas todas. Eu abro o estúdio e fico aqui, ponho as fotos, organizo, mas fico nos bastidores. Mais alguma coisa, queridas? A casa aqui está barulhenta, eu estou mais quietinha. Vocês estão me escutando, então, né? Que eu falo baixo. Então, eu achei, chama Habitar a Rua, Fernanda. Vou mandar lá, é uma dissertação, uma tese, não sei. E eu vou pensando aqui, a partir das nossas conversas, eu acho que essa questão que a Cláudia traz, a Fernanda Dulcineia, mas por último, desse auxílio, né, que tem essa possibilidade do cuidado, né, e dessa mulher que passa a trabalhar em casa para cuidar do marido, cuidando de outras pessoas, ela vai conversar com essa questão das finanças, né, que a gente traz, que é como remunerar esse trabalho, qual o valor que ele tem, isso é um ponto muito, na minha visão, complexo, assim, porque é isso, assim, eu fico me perguntando por que ela teria que cuidar das outras pessoas e não só do marido, sabe, do cinema. Dá licença, Olivia, isso aí me chamou muito a atenção nessa história, porque para poder dar conta do cuidado do marido, ela precisa cuidar do outro, né, colocar na casa. Isso é muito incrível de a gente...
falar sobre. E eu tenho vontade de fazer alguma oficina, algo com as mãos, assim, prático, mas ainda não sei dizer o quê. Mas se eu conseguir resolver isso, eu coloco lá, tá bom? Uma coisa que nós tínhamos uma pesquisadora, mas ela sucumbiu. Eu, eu não me lembro em qual turma, mas ela pesquisava as costureiras domésticas. A Olivia é uma costureira doméstica. Então, mas a costureira mesmo, que sustenta, não trouxe essas outras pessoas para dentro de casa, mas a partir de dentro de casa também trouxe esse sustento, às vezes, porque o marido é doente, ou é alcoólatra, ou é jogador. E essas mulheres todas da nossa ancestralidade, quantas não usaram da costura para sustentar essas casas também nessa parte econômica, porque a gente, quando fala de casa, né, a gente tem que também pensar nesse viés econômico. E eu queria muito pensar também, porque quando a gente fala de casa, logo a gente vai acabar nesse lugar dessas mulheres tradicionais. Está me incomodando demais isso. Então, eu queria muito ter fôlego para exercitar esse descolamento, conseguir fazer, mesmo que seja duro, mas eu acho que nesse momento, para a gente tensionar os modos fascistas, que são tão rijos, a gente tem que dar uma endurecida também nos nossos conceitos, deixá-los mais delimitados, visíveis. Não é uma coisa boa de fazer, mas porque a gente está sempre querendo que eles fluam. Mas eu acho que nesse momento, aquilo que a gente entende pelo conceito de casa, ele precisa estar bem delimitado. E eu queria tensionar com essas mulheres. Não sei se eu vou ter fôlego, sabe? Porque é uma questão mais geracional. Eu não estou nessa geração que está fazendo isso. Então, mas se vocês passarem por alguém legal que esteja falando disso, que possa tensionar essas questões, talvez seja o caso da gente convidar para conversar. Deixa eu contar uma coisa que eu lembrei agora, falando disso. O meu avô, ele foi alfaiate, a alfaiataria dele era na casa, a minha avó costurava, fazia os arremates, ajudava ele, e eles cuidavam de 5 filhos. Então, acontecia tudo ali na casa. E depois, o filho mais velho aprendeu o ofício e o meu avô abriu um armarinho na casa, na própria casa também. E aí foi até o fim da vida com o armarinho em casa. Então, assim, a casa foi o lugar de tudo, onde tudo aconteceu a vida toda. Olha só, e isso não é aleatório. Era assim até que a estrutura capitalista entrou e transformou a vida no que é. Expropriou da terra, tirou da casa, fez da casa um dormitório. Se a gente pensar nos processos vivos de escola, de aprendizado, de tudo que ia surgindo ali, está tudo nessa estrutura, e quem atravessou tudo isso, economicamente falando, que criou esses modos de subjetivação que agora a gente está até aqui, foi mesmo tal do capitalismo, né, gente? Dói. Olha, queria dizer também o seguinte, porque quando tu falaste sobre a costura, como este lugar das mulheres que tinham estes homens com vícios, eu lembrei de que
irmã do meu avô, a irmã do meu avô materno, ela, que viveu muitos anos no Brasil, esteve imigrada no Brasil, mas ela tinha uma condição, e eu acho que isto também podia ser um tema, não sei se vocês têm mais informação sobre isso do que eu, porque ela tinha uma condição que ela nasceu com um pé, e na altura, portanto, ela agora está num lar, tem 80 e tal anos, mas ela nasceu com um pé com um defeito, portanto, o pé dela estava assim virado. E ela não podia trabalhar no campo, porque ela não tinha condições físicas para trabalhar no campo, porque ela teve que usar muletas durante toda a vida, não foi operada, nada, não é? Era uma mulher, eram filhos de famílias muito pobres, portanto, nasceu com o pé assim, ficou com o pé assim. Mas o que é que ela se tornou? Costureira. Portanto, a independência dela passou pela costura. E quando falaste nessa questão de realmente as mulheres que tinham estes problemas, não é, com homens com vícios, e não sei, ela não tinha, porque ela até casou com um homem que trabalhava, já não sei o que é que ele fazia, o marido dela, mas ela costurou sempre, porque o pé não a impedia. Aliás, ela até dizia que o pé dava jeito, porque estava torto, e ela usava-o para dar, ela tinha aquelas ainda máquinas manuais e ela usava, ela chamava-lhe o pé, era muito engraçado, porque eu acho que ela depois adquiriu também a energia brasileira, não é? Assim, uma força de vida, então ela dizia, o meu pé dá muito jeito. Eu pensava, pronto, se ela diz. Mas então eu pensei, que é um lugar que ainda não pensamos, não é? Como é que a incapacidade também está relacionada com a casa? Não só como um lugar de cuidado, mas um lugar das pessoas com incapacidade, como é que a casa pode ser... Claro, esta questão de habitar a rua, portanto, da casa ser um abrigo, é certo, e ela é um abrigo de várias maneiras, mas é também um abrigo, se calhar, para as pessoas com incapacidade e quando não é um lugar de opressão, claro, obviamente. É tudo junto. É tudo junto, claro. Umas vezes é opressão e outras vezes não é? Até na mesma biografia, até na mesma história. Pois. É abrigo e opressão, também solução. A casa e também a despotencialização. Esse livro que a Fernanda indicou é genial. Nossa, pena que eu não estou tendo tempo de lê-lo. Mas é genial esse livro que a Fernanda trouxe, porque mostra essa desvalia, e mostra essa desvalia por um ângulo que também eu não tinha pensado ainda. Né? Então, assim, tem tanta coisa que a gente pode trazer para esse lugar de problematizar a casa, que eu acho que dá muito certo esse nosso Eu lembrei de uma moça que fez ela estava fazendo o mestrado dela com a mesma orientadora minha, e a gente tinha algumas reuniões juntas, e a pesquisa dela era sobre Minha Casa Minha Vida, a política Minha Casa Minha Vida. E aí, entrevistando, porque ela ia atrás das pessoas. Então, ela tem, essa é uma que eu vou tentar chamá-la, porque ela tem muita coisa que ela foi descobrindo em relação a esse sentimento das pessoas da casa, né? O que é essa casa própria, minha casa, minha vida, né? O nome do programa e o que é. E ela também foi descobrindo a questão das mulheres com filhos com deficiências, que na verdade o programa colocava essas pessoas na frente, e meio que havia uma mistura ali também, sabe, de política pública, então, da casa, mas também vinculado com filhos com deficiência. Ela tem coisas incríveis, lembrei. Cláudia, antes, eu brinco que na minha vida passada eu trabalhei na construção civil, né? Antes de eu virar professora, na minha vida passada eu era gestora de qualidade, e a última empresa que eu trabalhei,
o carro-chefe dela era o programa Minha Casa Minha Vida. E aí, trazendo isso, assim, essa imagem do deficiente, eu lembro que custaram a obrigar que os prédios tivessem apartamento para pessoas com deficiência motora. Então, assim, um apartamento tinha que ter a porta mais larga, a adaptação para isso mesmo, né? E o que me chocava nessa história é que, assim, pelo menos essa construtora que eu estava, é que quando a gente entrava, era o apartamento do térreo, né, para poder, porque eram prédios que não precisava ter elevador, então os apartamentos do térreo eram para pessoas com deficiências motoras, assim, só que o apartamento, por ele ter que ter mais espaço de locomoção, ele tinha só um quarto. Aí eu dizia assim, tipo, a pessoa vai morar sozinha ou não vai ter filho, ou como é que é isso, né, na vida? Ele tinha só um quarto. Era um quarto, a sala, a cozinha e o banheiro. Era isso. Eu disse, gente, como assim? Onde que está a casa dessa pessoa de verdade? Não, então, acontecem coisas... E esse moço que eu encontrei na praça essa semana, a grande felicidade dele foi ter conseguido um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Deixa eu fazer uma atualização aqui. Dulcineia, querida, Minha Casa Minha Vida é o nome de um programa habitacional do governo federal. Isso me lembra também a grande questão portuguesa da gentrificação, das casas sendo usadas para lazer, as pessoas cada vez mais expulsas dos lugares bons das cidades para que aquelas casas sejam alugadas para turistas. Então, é uma ramificação e a gente ainda nem chegou na arquitetura. Eu quero muito, sabe, porque aqui onde eu moro começaram a chegar os urbanoides durante a pandemia e eles vêm trazendo aqueles blocos de Lego, aquelas casas, todas assim, sem nada, vidro e concreto, colocam uma grama, então o mês todo, agora, você escuta as roçadeiras, o mês inteirinho, aquilo é um deserto, a gente cada vez mais vê menos, hoje eu vi meus miquinhos aí, mas cada vez menos você vê a fauna, a flora nem se fala, mas a fauna vai cada vez mais saindo, e eles vêm com esses hábitos, agora eles querem colocar luz da rua. Então, a questão da arquitetura, o que fez essas casas, que eram abrigos, se tornarem vitrines, isso para mim sabe, casa vitrine. Se você passar aqui na frente da minha casa, ninguém sabe que tem uma casa. Primeiro que eu só queria um hobbit, né? Uma matagal em cima. Depois que ela é totalmente fechada, né? Enfim, nossa, que luta. Sim, rapidinho aqui. O meu marido estava comentando comigo que leu um artigo ou uma notícia falando justamente que essa mudança dessa casa, assim, elas são as casas para os ares condicionados, porque o telhado, assim, ele permite um outro tipo de circulação do ar, com as angulações dos telhados. E esse caixotinho, esse Lego, não tem como, tem que ser fechar com vidro, que aí esquenta mais e ar-condicionado. E eu acho tão eu dou risada, eu quero que morram. Por quê? Porque tem uns que subiram em cima da montanha. Tenho tanta raiva, gente. Agora que eu voltei a caminhar um pouquinho, que eu vejo, eles estão entrando em todas as montanhas por aqui. Eles constroem para o pôr do sol. Minas Gerais, para o pôr do sol, aquela janela toda de vidro. Aquilo é um forno. E não tem nada, aquele sol entra durante horas lá dentro daquela casa, torna-se impossível viver. Então, queria que todos morressem sufocados, que a vegetação subisse em cima da casa, que nem aquele documentário que destrói
tudo, as plantas chegam e ocupam. Ai, nossa, vou Mas falar. é realmente muito interessante, até estava a pensar se conhecia alguém que pudesse falar desta questão da arquitetura, não é? Porque a questão é, claro, fazem essas vidraças e a casa super quente e depois metem lá ar-condicionado, não é? Porque senão não conseguem estar lá dentro. Então não há sustentabilidade nenhuma. Enquanto que, por exemplo, a casa que os meus pais, a tal do meu sonho, é uma casa muito antiga, é uma das mais antigas da aldeia. E quando eles a renovaram, aquilo tem uma parede grande na cozinha em que só tem uma porta. Aquela parede só tem uma porta. E o meu pai queria, eu podia abrir aqui uma janela. E eu disse, não vais abrir janela nenhuma, porque é aí que bate o sol o dia todo, por isso é que isso só tem uma porta. E ele pensou, mas não achas que vai ficar escura? Está escura e tal. E eu disse, não vai nada estar escura, deixa estar assim. E foi a melhor coisa que fizemos, porque se tivéssemos aberto a janela, aquilo aquecia, ficava quente. Tem luz na mesma, porque como bate diretamente, mesmo só tendo aquela abertura, dá luz suficiente, a casa tem luz suficiente. E, portanto, as pessoas antigamente sabiam o que andavam a fazer, não faziam estas parvoíces, não é? E mesmo os alpendres, para onde estavam orientados nas aldeias, os alpendres, estava tudo orientado para o mesmo sítio, que era para o sítio onde dava a sombra, porque senão não se aguentava lá. Era um calor infernal, não é? Mas não sei como é que nos esquecemos de como construir. É uma arquitetura que vai desassociando o macro dos processos da cultura micro. Vai tirando. É que nem a questão noite, dia, inverno, verão, tudo isso vai ficando irrelevante para essa cultura arimânica, digamos assim. Eu tenho um arquiteto, o nosso aqui, nossos vizinhos, responsável pela nossa obra, mas é homem. Eu tô querendo uma certa distância de homem, sabe? De encontrar um arquiteto, acho que eu vou preferir, porque eu não estou tendo muita. Eu não tô gostando muito do gênero, estou preferindo não, mas claro, seria importante ter uma arquiteta. Tem aquela arquiteta neoliberal lá do Instagram, mas ela me parece uma tradicionalista. Eu já revirei aquele negócio dela lá. Ela bate nos caixotes. Mas eu não sei até que ponto conservadorismo, porque essa nossa voz é uma voz, digamos, conservadora. Mas conservadora como? Então, eu acho que, às vezes, sim, é necessário conservar determinadas dignidades. Há, sim, um aspecto conservador no conceito da casa. Mas se a gente for... O que é, então, progressista? Então, assim, não dá para dizer o bom é o progressista e o mal é o conservador. Então, é muito difícil avaliá-la, porque, de repente, ela vem vestida de verde e amarelo, já me dá um certo... né? Então, mas eu gostaria demais, acho que o nome dela é Júlia, eu gostaria demais que ela trouxesse para nós alguma coisa, porque ela sofre muito lá no perfil dela, o povo bate, o povo xinga, mas ela traz umas ideias, apesar dessa dicotomia. Eu entendo, porque eu sofro dessa dicotomia com raiva. Eu tenho raiva dos caixotes, fazer o que eu tenho. Por mais que eu tente compreender que o caixote vem por causa que não tem mão de obra, porque não tem condições de estrutura social, financeira, para que várias pessoas trabalhem. Toda a arquitetura econômica dá no caixote. Entende? Então, sei lá. Enfim, falei demais. É um assunto que me esquenta.
Talvez possamos, não sei, lembrei-me que conheço na arqueologia algumas pessoas vieram de outras áreas. Por exemplo, tenho uma colega que veio de arquitetura. Aliás, tenho duas. Uma que concluiu mesmo arquitetura e agora até acho que eu vejo, ela faz umas ilustrações, mas eu nunca sondei a ver que tipo de ideias é que ela tem. E lembrei-me que se calhar posso falar com ela para perceber se que ideias é que ela pode trazer e assim, e se for útil, se calhar é interessante também ter outra perspectiva de quem, não sei, de quem sabe mais de arquitetura e assim, porque ela faz umas ilustrações muito engraçadas, ela faz parte de um grupo daqueles ilustradores que em 2 minutos desenham não sei o quê. Então ela faz assim, às vezes publica os desenhos dela, de pontes, de paisagens e assim, tudo muito simples, mas muito bonito. E há muito tempo que não falo com ela, mas ela de vez em quando contacta-me e tal. E eu lembrei-me dela, acho que se calhar se eu falar com ela e disser, olha, tenho este tema, vamos conversar durante um bocado a ver, e até gravo e depois a gente logo vê se aquilo nos faz sentido a todas e se queremos convidá-la ou não. Eu acho que era interessante também sondar se calhar algumas pessoas. Eu não consigo fazer de outra maneira porque eu não tenho assim tantos conhecimentos para fazer de outra maneira, tenho mesmo que sondar as pessoas, não é uma coisa que tenha conhecimentos, pronto. Muito bem. Olha, então acho que já deu a nossa 1 hora aqui. Se alguém tem mais alguma questão, talvez a gente possa sair com alguns encaminhamentos, só arrematá-los, trazê-los novamente à lembrança. Então, vamos fazer uma rodada de conversa e aí a gente encerra. Tá, posso começar outra vez, começo agora, né? Eu fiz umas anotações aqui eu posso colocar isso lá no grupo depois de possíveis temas para gente. Assim como quando a Dulcinea falou, eu também, assim, um pouco antes disso, na verdade, eu tinha lembrado de uma amiga minha que ela também é arquiteta. Eu não sei em que ramo da arquitetura que ela está, então tem isso, né? Mas ela foi uma das que respondeu a minha pesquisa lá e ela coloca de uma maneira super interessante aquilo que eu escrevi no meu trabalho, que a casa organiza ela, quando ela consegue organizar a casa. Então, talvez ela tenha... E ela diz que organiza ela e organiza as crianças dela. Então, assim, que ela gosta de fazer as coisas por causa disso. Ela pode ser uma pessoa interessante e um pouco nesse esquema que a Dulcinea colocou também, né, de conversar, gravar, de repente a gente pode convidar para trazer. Eu posso procurar um pouco disso, desses arquitetos, porque eu tenho outras pessoas que eu conheço, pedir para alguém, para uma pessoa já, mas ela não conseguiu entender, assim, não quis dar prosseguimento, que eu pensei justamente nisso, nesses arquitetos trazendo esse sonho que está na cabeça das pessoas muitas vezes, né, que não são esses arquitetos dos caixotes, para a casa se realizar, né? É como se eles pegassem isso do mundo espiritual e colocassem no papel, assim, né? Só que ele pega do mundo espiritual do outro e vem para cá. Foi a sensação que eu tive quando surgiu o projeto da minha casa, né? Me veio isso e também estou querendo continuar com essas pessoas, assim, para poder trazer esse olhar dessa pesquisa, dessas perguntinhas para os outros, assim. No primeiro momento me vem isso, e eu tenho muito isso desse lugar da casa ser esse ambiente. Eu lembro muito dessa fala, Nina, que você trouxe, que é o lugar em que a gente pode falhar, né? A casa está tudo certo aqui dentro, assim. Então por isso que eu trago ela como abrigo aqui, abrigo nesse sentido do tipo eu lembro que você falou assim, aqui a gente não precisa ficar usando máscaras, né? Eu posso adoecer, eu posso, né? Quando eu tô doente, eu quero vir para casa, né? Quando eu tô feliz, eu quero vir para casa. É um pouco isso, assim. Por isso que eu penso na casa quanto abrigo nesse lugar, um pouco. Vou pensando nessas coisas, nesse formatinho.
Legal. Quer falar agora primeiro? Vai lá, fala primeiro. Queres que eu fale primeiro? Então, pronto, eu falo e calo-me já. Então, pronto, também tirei alguns apontamentos, depois também posso... tirei à mão. Acho que nós falamos muitos temas interessantes. Eu também me lembrei agora de outra coisa, só que eu acho difícil de operacionalizar. Mas é interessante porque, pronto, como vocês acho que sabem, não sei, eu sou formada em arqueologia, não é? Sou doutorada em arqueologia e agora estou a fazer um mestrado de ensino de história. E é muito interessante que hoje tive aulas e a professora estava a falar de um tema, nós tivemos que ler uns artigos sobre o testemunho oral. O testemunho oral e como o testemunho oral é importante para a história e tal, e não sei o quê. E eu estava a pensar aqui no nosso tema e no nosso fórum e também nesta questão, pronto, também por ser muito próxima por causa do meu sogro, não é? Como era interessante ter testemunho de pessoas. Só que eu nem sei se, por exemplo, a minha sogra gostaria de me dar um testemunho. Nem sei como é que ela reagiria a ter que desenterrar aquela dor, porque foi um processo muito doloroso. Foi um processo, mesmo a morte do meu sogro foi uma coisa muito dolorosa para a família. Depois ele acabou por falecer fora de casa, portanto ele teve todo aquele período dentro de casa e a minha sogra, quando ele começou mesmo a decair, conseguiu levá-lo para um dos poucos sítios em Portugal de paliativos, portanto que é um hospital de paliativos mesmo, e portanto ele faleceu lá. E portanto não houve sequer esse... Quer dizer, eu às vezes penso nisso, ela aturou tanto e depois, no final, não foi ali, foi noutro sítio. Mas também não sei até que ponto, pronto, o testemunho oral é importante porque traz mesmo esta vivência pessoal, não é? Para a história é muito importante, as pessoas adoram, os historiadores adoram, não é? Pronto. Só que ao mesmo tempo eu não sei se as pessoas estão disponíveis ou se nós até conseguimos gerir bem aquilo, eu não sei. Então, não sei, mas se vocês conhecerem, ou mesmo eu pensar, até posso perguntar à minha sogra, tipo, vamos aqui gravar uma cena. A ver o que é que ela diz, se ela... nunca falei assim seriamente com ela sobre isso, o que é também, pronto, nunca falei seriamente sobre isso, não é? E ela depois acabou por sair daquela casa, daquele apartamento onde foi cuidadora, onde foi família de acolhimento. Portanto, teve que se despedir também daquela casa. E às vezes as pessoas, nós, investigadoras, não é? Pensamos estas questões, mas as pessoas comuns que vivem estas questões, não é que nós não sejamos comuns, mas outras pessoas que vivem estas questões, às vezes, não sei, parece que não querem pensar sobre aquilo ou não querem reviver aquela situação, não sei até que ponto. Mas que também era muito interessante ter um testemunhos, não sei, acho que era assim uma coisa que dava uma potência muito grande a esta questão, não sei, o que é que vocês acham, o que é que acham, pronto, e calma, desculpem. Ia falar, Olivia? Mas pode falar primeiro. Eu só ia chamá-la. Tá. Então, eu saí com essa questão de pensar essa manualidade prática. Eu gostei desse viés das costureiras domésticas. Eu já pensei em algumas coisas, mas vamos ver o que vai acontecendo. Anotei aqui
também de trazer. Eu fiquei pensando nesses relatos porque eu tenho um outro lugar também, que é o lugar do circo, né? Que eu trabalho com circo. Então, eu não sou de família circense, mas é um outro lugar de casa, né? É um outro relacionamento do lugar do território. E recentemente aqui na universidade, por acaso, o Michel, que é meu companheiro, encontrou um senhor vindo do Ceará, de 69 anos, que veio estudar filosofia, passou no Enem e estava no sinal apresentando um fantoche, e ele é de família cigana também. Então, enfim, fiquei pensando nos nômades, mas não sei se eu consigo chegar lá, não. E eu tinha mais uma outra coisa. Se eu lembrar, eu falo, que eu acabei não anotando aqui e me perdi. Mas acho que é isso por enquanto. Bom, então eu penso em começar a fazer esses vídeos a partir da próxima semana, porque eu também tive um contratempo aqui, atrasou um pouco. Aí eu tenho o universo lá do residencial da minha mãe, ela mora no residencial, minha mãe mesmo é uma pessoa bem interessante, acho que ela vai topar gravar alguma coisa para responder essas perguntas. E quero pensar, então, essa questão desse cuidado, né, domiciliar, essa diferenciação aí, domicílio, casa, tensionar um pouco esses conceitos. Vou procurar a Gabriela, que fez essa dissertação Minha Casa Minha Vida. E em relação à arquitetura, meu filho está se formando em arquitetura, né? Era pela escola da cidade, mas eu vou ver se ele tem alguma amiga interessante. Eu sei que ele tinha uma, já que ele até filhos não tomam categoria homem. Oi? Filhos não tomam categoria homem. Não toma categoria homem. Ele tem um olhar interessante e tal, mas se ele tiver uma amiga, tem uma que estuda a questão do envelhecimento, que ele já tinha pensado em me apresentar, eu vou dar uma conversada e ver, e eu lembrei alguns livros também dele que trazem isso, e a gente já conversou um pouco dessa coisa da vitrine, né, da casa vitrine que você falou, Nina, essa casa, né, de abrigo que passa a ser essa casa vitrine, e eu vou dar uma caminhada por aí, tá bom? Só, o que eu acho interessante, não precisa ter nenhuma unidade nas temáticas. Cada uma e na sua condição de possibilidade. Conseguiu uma coisa? Ótimo. Conseguiu 100 mil coisas? Ótimo. Para que isso também seja uma coisa que nos alimente, que nos coloque em movimento numa certa direção, independente de virar um produto. Eu estou cada vez mais com vontade que as coisas não virem produto, mas que a gente, a partir daquilo que tem um significado para nós, a gente ofereça para o mundo. Que a gente não fique pensando de o que o público vai gostar, que se dane, né? Mas o que aquilo vai me colocar, por exemplo, eu tenho incômodos, eu quero ir na direção desses incômodos. E a temática da casa, do conservadorismo, dessa arquitetura, isso tudo são incômodos que eu quero investigar. E também uma coisa meio doppelganger, de achar que o nosso conceito de casa é das esposas, dessas mulheres que estão usando a casa como um lugar reacionário. Então, eu tenho esses incômodos, vou em direção a eles. Eu vou em direção aos incômodos, mas também a gente pode ir em direção do que é aquilo que nos alegra. Isso me alegra, eu vou lá. Tá? Então, assim, para pensar primeiro em vocês, naquilo que gosta, daquilo que quer, daquilo que gostaria,
E às vezes pode ser até uma coisa que não tenha nada a ver diretamente, mas que inspirou, que o fórum inspirou e você quis trazer, tá bom? Queria deixar isso bem organizado, tá bom? É isso? É isso, tá ótimo. Sim. Foi uma boa conversa, gente. É uma ótima conversa. Muito bem. Muito bom. Tá bom. Então tá, beijo, queridos. Provavelmente já vemos. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Ah, ó, eu vou falar dele, tá bom? Tá. Eu aqui já é meia-noite, quando tu não, 1 da manhã, quando tu começas, esquece. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.